O juiz sorriu antes mesmo de eu falar. Não era um sorriso caloroso do tipo que tranquiliza você de que o sistema está funcionando como deveria. Era o tipo que dizia que a conclusão já havia sido alcançada e o resto do processo era só papelada. Meu pai não olhou para mim. Não precisava. Ele já tinha dito o suficiente. Meritíssimo, ela é só uma garçonete. As palavras caíram limpas, eficientes, quase ensaiadas. Algumas pessoas na galeria riram baixinho. Alguém tentou esconder. Outra pessoa nem se deu ao trabalho. Eu fiquei ali parada, mãos firmes ao lado do corpo, enquanto 11 milhões de reais e meu nome eram reduzidos a um avental e uma bandeja. O juiz se recostou ligeiramente, me estudando, como se eu fosse um estudo de caso, não uma pessoa. Uma garçonete administrando milhões, disse ele, quase divertido. E assim a sala decidiu quem eu era. O tribunal não era grande, mas parecia lotado do jeito que espaços pequenos ficam quando as pessoas vêm esperando que algo aconteça. Não caos, não drama no sentido cinematográfico. Algo mais quieto, mais controlado, uma desmontagem. Advogados locais enchiam os bancos junto com um punhado de parentes distantes que de repente tinham opiniões sobre uma lei estadual. 2 vizinhos sentavam na fila de trás do tipo que nunca falava com você por anos, mas agora se inclinavam para a frente como se assistissem a algo educativo. Meu pai sentava na segunda fila, um braço descansando casualmente ao longo do encosto do banco. Ele parecia confortável. Foi a primeira coisa que notei quando entrei, confortável, como se tivesse vindo confirmar uma decisão, não argumentar por uma. O advogado dele estava na mesa oposta, já organizando uma pilha de provas impressas, fotos. Eu soube disso antes de ver. O jeito como ele manuseava a pasta, cuidadoso, deliberado, me dizia tudo o que eu precisava saber sobre como isso ia se desenrolar. No papel, o caso era simples. Meu avô, o coronel Augusto Lombardi, aposentado do Exército Brasileiro, havia falecido 6 meses antes. Seu espólio totalizava pouco mais de 11 milhões de reais. Investimentos imobiliários, títulos públicos, nada chamativo, só acumulação disciplinada ao longo de décadas. Ele deixou a maior parte para mim, sua única neta. Meu pai recebeu uma porção menor, não insignificante, mas não igual. Esse desequilíbrio foi o que nos trouxe aqui. Eles não estavam discutindo números, estavam discutindo capacidade. Meritíssimo, começou o advogado do meu pai, voz medida e praticada. Não contestamos a existência do testamento. Questionamos se a ré possui o julgamento financeiro e a estabilidade necessários para administrar um espólio desse tamanho. Estabilidade. Aquela palavra de novo. Ele se virou para o monitor ao lado do banco. Com permissão do tribunal, gostaríamos de apresentar evidências visuais. O juiz assentiu uma vez. A tela ganhou vida. A primeira imagem preencheu ela. Eu atrás do balcão de um pequeno café. Avental azul marinho, cabelo preso, segurando 2 canecas de café. Um carimbo de data no canto. Final da manhã de terça-feira. A sala se mexeu ligeiramente, não dramaticamente, só o suficiente. A segunda imagem apareceu. Eu de novo limpando uma mesa, sorrindo para alguém fora da câmera. A terceira inclinada sobre o caixa. A quarta carregando uma bandeja para um cliente sentado perto da janela. Eles tinham ângulos, dias diferentes, consistência. Essas fotografias, continuou o advogado, foram tiradas ao longo de um período de 3 semanas. Elas demonstram emprego regular em uma posição de serviço de baixo salário. Baixo salário. Ele não enfatizou. Não precisava. Administrar um espólio avaliado em 11 milhões, prosseguiu, requer sofisticação financeira, tomada de decisões sob pressão e capacidade de planejamento de longo prazo. Ele pausou o tempo suficiente para a implicação assentar. Atributos que não são tipicamente associados ao emprego de nível inicial em serviços. O juiz se inclinou para a frente ligeiramente, cotovelos apoiados no banco. Ele olhou para a tela, depois para mim. Senhorita Lombardi, disse ele, a senhorita está atualmente empregada nesse estabelecimento, sim, meritíssimo. Uma ondulação percorreu a galeria. Sutil, mas presente. E há quanto tempo a senhorita trabalha lá? Aproximadamente 3 semanas, ele assentiu devagar, batendo uma caneta contra o bloco de notas. E sua renda desse emprego é variável, meio período, ele anotou algo. Administrar milhões, disse ele quase conversacionalmente, é um pouco diferente de servir café. Lá estava. Não agressivo, não hostil, só desdenhoso. Algumas pessoas riram. Não alto, não o suficiente para ser chamado, só o suficiente para registrar. Meu pai não olhou para mim. Ele observava o juiz. Essa parte não me surpreendeu.
O que me surpreendeu foi o quão familiar parecia. Não o tribunal, não a linguagem legal, o tom, a certeza quieta, a suposição de que a versão de mim que eles viam, o avental, o café, as pequenas interações, era a história toda que nada existia além disso que valesse a pena considerar. Meritíssimo, continuou o advogado do meu pai, estamos solicitando que o tribunal considere nomear um administrador temporário para o espólio pendente de revisão adicional. Dado o status de emprego atual da ré, há uma preocupação razoável quanto à possível má administração. Má administração. O juiz assentiu de novo mais devagar dessa vez. Senhorita Lombardi, disse ele virando-se de volta para mim. A senhorita tem representação legal hoje. Estou me representando sozinha, meritíssimo. Outro movimento, esse ligeiramente mais afiado. Isso é direito da senhorita, respondeu ele. Embora eu recomendaria fortemente obter um advogado, dado a complexidade do assunto. Complexidade. Era interessante como essa palavra aparecia com frequência quando as pessoas queriam sugerir que você estava fora do seu alcance sem dizer diretamente. O advogado do meu pai retomou, delineando o pedido em termos precisos. Controle supervisionado, supervisão financeira, avaliação psicológica se necessário. Cada ponto entregue calmamente e razoavelmente, como uma série de passos lógicos em vez de uma escalada. Eu não interrompi, não objetei, não corrigi uma única suposição. Quando ele terminou, o juiz juntou as mãos. Este tribunal, disse ele, precisa de garantia de que o espólio do coronel Lombardi não seja colocado em mãos inexperientes. Inexperiente. A palavra pairou ali. Eu podia sentir a sala esperando. Não por evidência, não por argumento por mim, por uma reação, por uma explicação, por algo que se encaixasse na versão da história que eles já haviam aceitado. A menina no avental, os 11 milhões de reais, o descompasso. Meu pai se recostou ligeiramente, o mais leve indício de sorriso no canto da boca. Não cruel, não óbvio, só confiante como alguém que finalmente encontrou prova de algo que acreditava há muito tempo. Eu estendi a mão e peguei a pasta que tinha trazido comigo. Não era grossa. Não precisava ser. Meritíssimo, disse eu com firmeza. Posso responder às preocupações do tribunal quanto à minha capacidade. A sala silenciou. O juiz assentiu uma vez. Prossiga. Eu dei um passo à frente o suficiente para fechar a distância entre onde eu estava e a borda do banco. O monitor ainda mostrava eu naquele avental no meio do movimento capturada, em um momento que agora significava mais do que deveria. Por um segundo, só um segundo, eu vi meu avô parado na porta do escritório dele, braços cruzados, observando sem julgar, sem intervir, esperando. Ele nunca intervinha cedo. Sempre esperava para ver se você faria. Eu olhei de volta para o juiz. Sim, meritíssimo, disse eu. E pela primeira vez desde o início da audiência me permiti falar. Eu não comecei com os documentos. Ainda não. Papel pode esperar. As pessoas não. Elas decidem mais rápido do que leem. E uma vez que decidem, leva mais do que papelada para movê-las. Então deixei o silêncio segurar por um segundo a mais do que precisava. Tempo suficiente para a sala se inclinar para frente um pouco. Meu emprego atual, disse eu, é temporário. O advogado do meu pai se mexeu ligeiramente, pronto para objetar se eu fosse longe demais cedo. Eu entendo como parece, continuei. Eu entendo a preocupação. O juiz me observava atentamente agora, não divertido, não convencido, só atento. O que eu não acredito, acrescentei, é que a aparência sozinha seja suficiente para determinar capacidade. Houve uma pausa, uma pequena do tipo que diz que você disse algo tecnicamente correto, mas ainda não persuasivo. Então ajude o tribunal a entender, disse o juiz. Essa era a abertura. Eu não apressei. Meritíssimo, disse eu, se o tribunal está avaliando minha capacidade de administrar o espólio do meu avô, então o contexto importa. Ele assentiu uma vez. Continue. Contexto. É uma palavra simples, mas muda tudo. Eu olhei brevemente para o monitor. A imagem ainda estava lá de mim no avental azul marinho carregando café como se fosse a coisa mais importante que eu já tivesse feito. Não estava errado. Só não estava completo. Meus pais, disse, me deixaram na casa do meu avô quando eu tinha 8 anos. A sala se mexeu de novo, mais quieta dessa vez. Eles chamaram de oportunidade um ambiente melhor. O que significava era mais simples. Eu era inconveniente. Ninguém riu disso. Meu avô não perguntou como eu me sentia, continuei. Ele fez uma pergunta. Eu pausei ouvindo a voz dele na minha cabeça tão clara como se ele estivesse atrás de mim. Isso é permanente. A caneta do juiz parou de se mover.
Eles disseram que não era para ser. Eu deixei isso assentar por um momento. Foi. Eu podia ver algumas cabeças inclinarem ligeiramente na galeria. Pessoas ajustando a história. Eles achavam que estavam assistindo. O coronel Augusto Lombardi acreditava em 3 coisas, disse eu. Disciplina, accountability e conquistar seu lugar em qualquer sala que você entre. Eu não levantei a voz. Não precisava. Ele me deu uma programação na primeira noite que fiquei na casa dele. Acordar às 5h30 cama, feita às 5h35 café da manhã, às 6h00. Leitura às 6h30. Um leve sorriso tocou o canto da minha boca, não para a sala, mas para a memória. Eu achei que era extremo. Eu olhei de volta para o juiz. Ele me disse que eu queria estrutura. Eu só não sabia ainda. Nenhuma reação, mas ele estava ouvindo. Não havia gritos na casa dele. Nenhuma punição do jeito que a maioria das pessoas entende. Só consequências. Eu podia sentir a sala se acomodando em um ritmo diferente agora. Menos entretida, mais atenta. Se eu esquecesse algo, eu corrigia. Se eu reclamasse, ele me fazia uma pergunta. Eu deixei o silêncio se estender o suficiente para carregar. É ilegal. Algumas pessoas se mexeram nos assentos. Esse era o padrão dele, disse eu. Não se algo parecia justo, se atendia à lei. Eu apoiei a mão levemente na pasta à minha frente, mas não a abri. Aos 12 anos eu entendia a diferença entre justiça e legalidade. Aos 14 eu lia direito contratual básico. O juiz se recostou ligeiramente sem interromper. Meus pais visitavam ocasionalmente, continuei. Feriados, aniversários, quando era conveniente. Eles usavam palavras como séria e distante para me descrever. Eu me permiti uma respiração pequena. Meu avô chamava de focada. Eu não precisava dizer mais do que isso. Quando eu tinha 16 anos, disse eu ouvi uma conversa no escritório dele. Meus pais pediam acesso antecipado à parte da carteira de investimentos dele. Isso gerou uma reação sutil, mas real. Ele recusou. Eu finalmente olhei na direção do meu pai só uma vez. Ele disse a eles: herança não é direito adquirido. Eu olhei de volta para o juiz. É responsabilidade. A palavra pairou ali mais pesada que as outras. Eu não entendia o quão literal isso se tornaria até muito depois. O juiz bateu a caneta de novo, mais devagar dessa vez. E seu background profissional, senhorita Lombardi, perguntou ele. Lá estava a pergunta que eles haviam evitado até agora. Eu não respondi diretamente. Depois do ensino médio, disse: eu estudei direito. Sem elaboração, só o fato. Eu escolhi porque valorizo estrutura, sistemas, clareza. Eu podia sentir o advogado do outro lado se mexendo de novo, recalculando. Depois da formatura, continuei. Entrei no Exército Brasileiro. Isso caiu diferente. Não dramático, não explosivo, só o suficiente. Algumas pessoas se sentaram mais eretas. Eu completei a escola de formação de oficiais, disse. Eu então continuei meu treinamento jurídico pelos canais militares. Os olhos do juiz se estreitaram ligeiramente, focando. E seu status atual, perguntou ele. Eu encontrei o olhar dele com firmeza. Em serviço ativo meritíssimo. A sala ficou quieta. Não o tipo de quietude que segue uma piada, o tipo que segue nova informação que as pessoas não esperavam ouvir. O advogado do meu pai se adiantou rapidamente. Meritíssimo, disse ele, embora respeitemos o serviço da ré, a questão perante o tribunal é a administração do espólio não militar. É relevante, disse eu calmamente, sem levantar a voz, só continuando. O juiz levantou uma mão não para me silenciar, para controlar o ritmo. Deixe ela terminar, disse ele. Isso era novo. Eu assenti ligeiramente. Meu status de designação atual, disse, eu me coloca em um período de transição entre postos. Eu gesticulei levemente para o monitor. O trabalho no café que vocês veem aqui é meio período temporário legal, sem desculpas, sem defensividade. Durante esse período, eu estou sujeita a procedimentos padrão de conformidade relacionados à supervisão financeira, dado o tamanho do espólio e meu status de serviço ativo. O advogado abriu a boca de novo, depois fechou. Esses procedimentos, continuei, incluem restrições à administração direta de certos ativos até que a revisão seja completa. A caneta do juiz se moveu de novo. Então, em vez de ficar parada, disse, eu escolhi trabalhar. Eu deixei isso assentar por um segundo. 3 turnos por semana limpando mesas, servindo café. Eu olhei de volta para a tela. Não é ilegal. Ninguém riu dessa vez. E não reflete minha capacidade profissional completa. O silêncio na sala parecia diferente agora, não sumido, só recalibrado.
O juiz se inclinou para a frente de novo, juntando as mãos. Senhorita Lombardi, disse ele, a senhorita tem documentação apoiando suas declarações, sim, meritíssimo. Eu bati levemente na pasta. Então vamos revisar isso, disse ele. Mas entenda. Ele pausou, escolhendo as palavras com mais cuidado agora. Este tribunal deve avaliar não só credenciais, mas julgamento. Eu assenti uma vez. Claro, aquela palavra de novo julgamento era sempre a última linha que eles alcançavam quando os fatos sozinhos não bastavam. Meu pai se mexeu no assento atrás de mim. Eu não me virei. Ele havia construído o caso dele no que as pessoas podiam ver. Um avental, uma bandeja, uma série de fotografias que contavam uma história simples. O que ele não havia considerado, o que ele nunca teve, era que eu havia sido treinada a maior parte da minha vida para deixar as pessoas se comprometerem completamente com suas suposições antes de corrigi-las. Meu avô costumava dizer isso o tempo todo. Se alguém vai subestimar você, ele me disse uma vez parado na porta do escritório dele, deixe que façam completamente. Eu apoiei a mão plana na pasta. Eles vão argumentar o caso deles por você. Eu olhei de volta para o juiz. Estou pronta para apresentar minha documentação, meritíssimo. E dessa vez, quando dei um passo à frente, eu não estava fechando distância. Eu estava tomando controle dela. Eu não abri a pasta imediatamente. Isso foi deliberado. Papel muda resultados, mas timing muda pessoas. E em uma sala como essa, pessoas importavam mais do que provas. Jurisdições não funcionam só em estatutos. Elas funcionam em percepção, em confiança, na crença quieta de que a pessoa falando sabe exatamente para onde está indo. Então deixei o momento assentar. O juiz me observava agora com um tipo diferente de atenção. Não desdenhoso, não convencido, também só recalibrando. O advogado do meu pai estava com uma mão apoiada levemente na mesa, esperando eu cometer um erro ou um salto ou qualquer coisa que ele pudesse interromper. Eu não dei nada. Antes de submeter a documentação, disse, eu gostaria de abordar as evidências apresentadas. O juiz assentiu. Prossiga. Eu me virei ligeiramente, não para meu pai, não completamente para a tela, mas o suficiente para reconhecer ambos. As fotografias mostradas ao tribunal são precisas, disse eu. Elas me mostram trabalhando em um café ao longo de um período de 3 semanas. Sem negação, sem evasão, só confirmação. E a conclusão tirada dessas imagens, continuei, é que eu não tenho capacidade para administrar o espólio do meu avô. Eu deixei a implicação pairar. Essa conclusão, disse eu com firmeza, está incompleta. O advogado do meu pai deu um passo à frente, o suficiente para sinalizar objeção sem verbalizar. Lá ainda. Ele esperava eu me exceder, editorializar, dizer algo que soasse emocional em vez de preciso. Eu não fiz. O tribunal foi apresentado a um padrão, disse eu. Emprego regular, turnos de rotina, repetição. Eu gesticulei levemente para o monitor. Uma narrativa consistente. O juiz olhou para a tela de novo, depois de volta para mim. O que não foi apresentado, acrescentei, é o método usado para construir essa narrativa. Lá estava. Uma mudança. Sutil, mas real, explicou. O juiz disse. Eu inclinei a cabeça ligeiramente. As imagens foram tiradas ao longo de um período definido, disse eu. 3 semanas, horários específicos do dia, dias específicos da semana. Eu pausei, deixando a estrutura disso afundar. Manhãs, início de tardes, nunca noites. A postura do advogado mudou uma fração. Essas janelas de tempo, continuei, se alinham com minhas horas de folga durante um período de designação de transição. Ninguém falou fora dessas janelas. Eu disse que nenhuma vigilância foi conduzida. Isso caiu. A caneta do juiz parou de novo. A senhorita está sugerindo documentação seletiva, ele disse. Estou afirmando um fato, respondi. Não levantei a voz. Não enfatizei. Só deixei existir. O advogado do meu pai interveio rapidamente. Meritíssimo, a ré está especulando sobre métodos de investigação. Não estou especulando, disse eu ainda calma. Estou descrevendo lacunas observáveis. O juiz levantou uma mão de novo. Não bruscamente, só o suficiente. Deixe ela terminar. O advogado recuou. Essa foi a segunda vez. Eu continuei. Se o objetivo era avaliar minha capacidade profissional completa, disse eu, a investigação teria se estendido além de 3 semanas. Teria incluído verificação de credenciais, histórico de emprego e licenças. Eu deixei meu olhar se fixar brevemente no advogado. Não incluiu. Em vez disso, continuei. O tribunal foi apresentado a um conjunto curado de imagens que apoiam uma conclusão específica. Eu me virei um pouco mais para o juiz.
De que eu sou uma garçonete. A palavra não carregava o peso que tinha antes. Não mais. O silêncio encheu a sala de novo, mas não estava vazio dessa vez. Estava ativo. As pessoas estavam pensando, remontando. Meritíssimo disse: eu gostaria de submeter a prova A. Eu abri a pasta, o som foi pequeno, mas naquela sala carregou. Eu removi um único documento e entreguei ao oficial de justiça, que o passou para o banco. O juiz olhou para baixo. O que estou olhando? Perguntou ele. Minhas ordens de serviço ativo, disse eu. Exército Brasileiro. Ele escaneou a página devagar dessa vez, e a prova B acrescentei já puxando o próximo documento livre. Este passou pelo mesmo processo. Minha certificação legal, disse eu, inscrição na OAB. O advogado se mexeu de novo, mais notavelmente agora. Prova C, disse eu, colocando o terceiro documento à frente. Designação de designação atual. A expressão do juiz não mudou dramaticamente. Não precisava. A mudança estava no ritmo da leitura dele. Mais devagar, mais deliberado, menos suposição. Meritíssimo, disse o advogado cuidadosamente. Não contestamos que a ré possa ter qualificações adicionais. Nossa preocupação permanece o padrão atual dela. Eu disse baixinho, terminando a frase por ele. Ele parou. É a palavra para a qual continuamos voltando, continuei. Padrão. Eu deixei a palavra assentar entre nós. Um padrão construído a partir de um conjunto estreito de observações. O juiz olhou para cima para mim de novo. E sua explicação para esse padrão? Perguntou ele. Eu encontrei o olhar dele. Está incompleto. Isso foi. Sem elaboração, sem justificativa, só a correção. A sala segurou firme. Meu pai se mexeu atrás de mim. Dessa vez, eu senti, não vi. Um pequeno movimento inquieto. O primeiro sinal de que a versão da história na qual ele havia confiado talvez não se sustentasse. Eu não me virei. Não precisava. Meritíssimo, disse. Eu entendo a responsabilidade do tribunal de garantir que o espólio do meu avô seja administrado competentemente. Eu quis dizer isso. Eu compartilho essa responsabilidade. Essa parte importava mais do que qualquer outra coisa que eu havia dito. Isso não é sobre orgulho, acrescentei, ou percepção. Eu apoiei a mão levemente nos documentos restantes na pasta. É sobre precisão. O juiz assentiu uma vez. Não concordância, reconhecimento. Continue, disse ele. Eu respirei. Não fundo, não dramático, só o suficiente. Meu avô não tomava decisões impulsivas, disse eu. Ele avaliava, ele verificava, ele testava. Eu podia vê-lo de novo parado na beira da garagem, me observando lutar para carregar algo que era ligeiramente pesado demais. Ele nunca intervinha imediatamente. Ele me deixou o espólio dele. Continuei porque eu atendia aos padrões dele. Eu deixei isso assentar não porque eu pedi. A diferença importava. O advogado do meu pai deu um passo à frente de novo, mais cuidadosamente dessa vez. Meritíssimo, a ré está tentando reformular a questão. O tribunal não está avaliando a intenção do avô dela, mas a capacidade presente dela, que é precisamente o que estou abordando, disse eu. Ainda calma, ainda controlada. O juiz levantou uma mão de novo. Eu entendo ambas as posições, disse ele. Prossiga, senhorita Lombardi. Essa foi a terceira vez. Os padrões estavam mudando. Eu assenti. Minha capacidade presente, disse, eu não é definida por um instantâneo de 3 semanas. Eu olhei mais uma vez para a tela depois de volta para o banco. É definida por um corpo de trabalho, treinamento e accountability que ainda não foi completamente apresentado a este tribunal. Eu pausei e pretendo apresentá-lo. A sala não reagiu externamente, mas a energia havia mudado. Não era mais sobre provar que eu era desqualificada. Era sobre descobrir se eu não era. Essa diferença é onde os casos viram. Eu fechei a pasta gentilmente, não porque tivesse terminado, mas porque tinha dito o suficiente por enquanto. Meu avô costumava dizer, há um momento em todo argumento onde empurrar mais forte enfraquece sua posição. Esse não era o momento para empurrar. Esse era o momento para deixá-los alcançarem. Eu dei um passo atrás, ligeiramente retornando para onde estava antes. A distância parecia diferente agora. Não menor, só equilibrada. O juiz olhou para baixo para os documentos de novo, depois de volta para cima para mim. Senhorita Lombardi, disse ele, o tribunal fará um breve recesso para revisar esses materiais. Ele bateu levemente no banco. Reconveniremos em breve. O oficial de justiça anunciou. As pessoas se levantaram cadeiras, se mexeram vozes, retornaram baixas e controladas.
Eu fiquei onde estava por um segundo a mais do que necessário. Então me virei. Meu pai já estava olhando para mim, não sorrindo dessa vez, só calculando. Isso estava bom. Ele estava um pouco atrasado para começar. O tribunal parecia diferente depois do recesso. Não mais quieto, só mais apertado. As conversas caíram conforme as pessoas retornavam aos assentos, como uma sala se ajustando a uma nova temperatura. O juiz voltou com uma pasta na mão, não a mesma de antes. A minha. Ele a colocou com cuidado, não casualmente. Esse foi o primeiro sinal. Sentem-se. As cadeiras se acomodaram. O oficial de justiça recuou. O advogado do meu pai endireitou a gravata a um pequeno hábito que não havia aparecido mais cedo pela manhã. O juiz olhou para mim primeiro dessa vez, senhorita Lombardi. Disse ele: revisamos suas submissões. Ele não disse o que achava delas. Juízes raramente fazem. Não diretamente, mas a pausa que seguiu carregava mais peso do que qualquer declaração poderia. Advogado, acrescentou ele, virando para o advogado do meu pai. O senhor pode prosseguir. O advogado assentiu, mas houve uma fração de atraso o suficiente para registrar. Obrigado, meritíssimo. Ele deu um passo à frente, mas não olhou para a tela dessa vez. Olhou para mim. Senhorita Lombardi, disse ele, a senhorita forneceu documentação indicando serviço militar e treinamento legal. Correto. E ainda assim, continuou ele, a preocupação permanece, seu julgamento presente. Sua decisão de trabalhar em um ambiente de baixo salário enquanto responsável por um espólio dessa magnitude levanta questões. Lá estava de novo. Mesmo argumento, ângulo diferente. Questões, repeti. Sim, disse ele, sobre prioridade, sobre estabilidade, sobre se suas ações refletem o nível de discrição requerido. Ele estava cuidadoso, mais cuidadoso do que antes. Isso é uma preocupação justa, disse eu. A admissão o pegou de surpresa. Não o suficiente para mostrar, mas o suficiente para mudar sua postura. E sua resposta, perguntou ele. Eu não respondi imediatamente. Deixei a sala segurar. Minha resposta disse: é que vocês estão avaliando uma decisão sem entender as restrições sob as quais foi tomada. O juiz se inclinou para a frente ligeiramente. Explique. Eu dei um passo à frente de novo, o suficiente para fechar a distância que havia criado antes. Minha designação atual, disse, eu me coloca sob protocolos específicos de conformidade financeira. O advogado franziu a testa ligeiramente. Esses protocolos, continuei, limitam o engajamento direto com certas categorias de ativos durante períodos de transição entre postos. O juiz olhou para baixo para os documentos de novo, virando uma página. E seu ponto, perguntou ele. Meu ponto, disse eu, é que eu não estou atualmente administrando o espólio em capacidade plena por design, não por deficiência. Isso caiu diferente. O advogado se recuperou rapidamente. Mesmo assim, disse ele, escolher trabalhar em um café. É legal, disse eu. Sim, ele concedeu, mas levanta questões sobre julgamento. Só se você assumir que havia opções melhores disponíveis sob essas restrições, respondi. Silêncio. Ele não tinha uma resposta pronta. O juiz olhou entre nós. Senhorita Lombardi. Ele disse: este tribunal está menos preocupado com o que é permissível e mais com o que é prudente. Eu assenti. Entendido aquela palavra de novo. Mas dessa vez não era uma ponte. Era um setup. Então ajude o tribunal a entender seu processo de tomada de decisão. Disse ele. Lá estava a pergunta por trás de todas as outras. Eu deixei um segundo passar, não para efeito, para clareza. Minha decisão, disse eu, foi permanecer ativa, accountable e visível durante um período onde meu envolvimento direto no espólio era limitado. Eu mantive a voz firme. Eu escolhi trabalho que exigia consistência, atenção aos detalhes e interação pública. O advogado se mexeu de novo, se preparando para rebater. Servir café, disse ele, incapaz de manter uma leve borda fora disso, não é tipicamente considerado uma demonstração de julgamento financeiro de alto nível. Eu virei a cabeça ligeiramente para ele. Não, disse eu calmamente. Não é. Então olhei de volta para o juiz. Mas é uma demonstração de disciplina. Aquela palavra de novo a mesma que meu avô usava. E disciplina, acrescentei, é transferível. O juiz não interrompeu. Ele estava ouvindo agora. Não avaliando. Ouvindo. Meu avô não me deixou o espólio dele por causa do que eu fiz em um único momento. Disse eu. Ele deixou para mim por causa de como eu opero consistentemente. Eu pausei, deixando isso conectar sob pressão, sob escrutínio, sob restrição. Eu podia sentir a sala se inclinando de novo, não por drama, por resolução.
E hoje, continuei, este tribunal está me avaliando sob as 3. O advogado interveio tentando recuperar o controle. Meritíssimo, a ré está fazendo declarações generalizadas. Estou fazendo específicas, disse eu, sem levantar a voz, só continuando. E posso apoiá-las. O juiz levantou uma mão de novo, dessa vez mais decisivamente. Deixe ela terminar. Essa foi a 4ª vez. Padrões não só mudam, eles se assentam. Eu dei mais um passo à frente. Não agressivo, não hesitante, só preciso. Eu entendo a preocupação do tribunal sobre percepção, disse eu. Eu olhei uma vez para a tela ainda congelada naquela imagem de mim no café. Eu entendo por que essas imagens foram persuasivas. Eu olhei de volta para o juiz. Elas foram feitas para serem. A sala silenciou. O advogado do meu pai não se mexeu. Meu pai também não. Elas apresentam uma versão de mim que é fácil de categorizar, continuei fácil de descartar. Eu deixei as palavras caírem, mas elas não são falsas. Isso importava. Elas são incompletas. E isso importava mais. O juiz se recostou ligeiramente, me estudando de novo. Senhorita Lombardi, disse ele. A senhorita estabeleceu que o tribunal pode não ter tido o quadro completo. Ele pausou, mas a pergunta permanece. Ele parou só por um segundo, tempo suficiente para escolher as palavras. Quem é a senhorita neste contexto? Lá estava. Não uma pergunta legal, uma definidora. A sala ficou imóvel, sem mexer, sem sussurrar, só espaço. Eu não apressei. Não olhei para meu pai. Não olhei para o advogado. Olhei para o juiz. E respondi, eu não sou só uma garçonete. Eu deixei a frase terminar ali. Não como correção, como transição. O silêncio se aprofundou, medido, focado. Eu sou uma capitã no exército brasileiro, sem ênfase, sem teatralidade, só a verdade. Caiu como algo pesado sendo colocado com cuidado, não jogado, posicionado. Ninguém riu, ninguém se mexeu. Nem mesmo o advogado falou. O juiz não reagiu imediatamente. Isso foi o que tornou real. Ele não performou surpresa. Ele absorveu. Então olhou para baixo, para os documentos de novo, mais devagar dessa vez. Capitã, repetiu ele quase baixo. A sala segurou. Eu não acrescentei nada. Não precisava, porque aquilo não era o fim da resposta. Era a parte que eles podiam ouvir. O que importava era o que vinha depois. E dessa vez, quando falei, eu não dei um passo à frente. Fiquei exatamente onde estava. Eu sirvo como oficial, advogada oficial do Exército, disse eu. As palavras eram precisas, claras. Eu sou licenciada para praticar direito. Uma pausa. Eu opero sob uma cadeia de comando que me responsabiliza por decisões com implicações legais e financeiras. Outra pausa. Meu trabalho requer discrição, análise e adesão a padrões que não são opcionais. A caneta do juiz não havia se movido. Ele não estava mais escrevendo. Estava ouvindo. Eu não apresentei isso antes, continuei, porque o tribunal não havia feito a pergunta certa. Eu deixei isso assentar. Mas agora fez. Silêncio, completo, total, irreversível. Meu pai se mexeu atrás de mim, não um movimento calculado dessa vez. Uma reação. Tarde. O juiz colocou a caneta para baixo. Advogado, disse ele sem desviar o olhar de mim. Aproxime-se. O advogado hesitou pela primeira vez, então deu um passo à frente. O juiz se inclinou ligeiramente para ele, voz baixa, mas não baixa o suficiente para esconder a mudança. Precisaremos revisitar a base do seu argumento. O advogado assentiu cuidadosamente porque o caso não havia terminado, mas a versão dele com a qual eles entraram havia. E há uma diferença entre perder um caso e perder a história que supostamente ia ganhá-lo. A segunda audiência não parecia uma continuação, parecia uma correção. Mesma sala, mesmo banco, mesmo número de caso impresso no topo de todo o documento. Mas a energia havia mudado para algo mais quieto, mais preciso. Havia menos pessoas na galeria dessa vez. Sem vizinhos, sem parentes distantes, se inclinando para entretenimento, só advogados, um escrivão, o oficial de justiça e meu pai. Ninguém estava sorrindo. O juiz entrou sem olhar para nenhum de nós. Ele se sentou, ajustou o arquivo à frente dele e falou sem preâmbulo. Este tribunal revisou os materiais adicionais submetidos. Sem comentário, sem tom, só fato. Advogado, disse ele, virando para o advogado do meu pai. O senhor pode prosseguir. O advogado se levantou mais devagar do que antes, mas composto. Meritíssimo, começou ele. Reconhecemos o serviço militar da Ré e qualificações legais. No entanto, nossa preocupação permanece. Ele parou.
Não porque esqueceu a linha, porque não se encaixava mais. Ele recalibrou no meio da frase. Nossa preocupação permanece se a decisão da Ré foi influenciada por fatores não totalmente compreendidos na época. Influência era uma palavra mais suave que incapacidade, menos direta, mais sobrevivível. O juiz assentiu ligeiramente. E sua evidência, o advogado hesitou por meio segundo, então continuou. Acreditamos que o coronel Lombardi pode não ter apreciado completamente as demandas de administrar um espólio desse tamanho em conjunção com serviço ativo. Pode não ter. A linguagem havia mudado, assim como o terreno. O juiz se virou para mim. Senhorita Lombardi, eu me levantei. Sem pasta dessa vez. Tudo o que precisava ser submetido já havia sido. O que o tribunal está sendo pedido a considerar, disse. Meu avô tomou uma decisão que ele não entendia. Eu deixei o peso disso assentar. O coronel Augusto Lombardi serviu 31 anos no Exército Brasileiro. Ninguém interrompeu. Ele administrou pessoal, recursos, orçamentos que excediam qualquer coisa nesta sala. Eu não levantei a voz. Não precisava. Ele revisava seu espólio anualmente. Cada ativo, cada alocação. Eu pausei só o tempo suficiente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A expressão do juiz não mudou, mas a caneta dele se moveu de novo. Não rapidamente, não mecanicamente, deliberadamente. A senhorita tem documentação dessas revisões? Perguntou ele. Sim, meritíssimo. Eu não alcancei nada. Elas já fazem parte das provas submetidas. Ele assentiu uma vez. O advogado se mexeu de novo, tentando encontrar um caminho de volta. Meritíssimo, disse ele mesmo, se aceitarmos que o falecido estava ciente de suas decisões, as circunstâncias atuais da Ré são governadas por regulamentos. Eu disse, ele parou. O juiz olhou entre nós. Esclareça, disse ele. Minha designação atual, continuei, coloca limitações temporárias na administração direta de ativos. Essas limitações são documentadas legais e projetadas para prevenir conflito de interesses. Eu deixei isso assentar. Elas não indicam incapacidade. O advogado abriu a boca, então fechou de novo, porque não havia para onde aquele argumento ir. O juiz se recostou ligeiramente. Este tribunal, disse ele, não está no negócio de reescrever testamentos com base em especulação. A palavra caiu limpa. Especulação. Ele olhou para o advogado do meu pai. O senhor não demonstrou influência indevida. Uma pausa. O senhor não demonstrou incapacidade. Outra pausa. E o senhor não demonstrou má administração. 3 linhas, 3 fechamentos. O advogado assentiu uma vez devagar, porque não havia mais nada a fazer. O juiz se virou para mim. Senhorita Lombardi, disse ele, a petição para nomear um administrador temporário é negada. Ele não olhou para a galeria. Não havia galeria para performar. O espólio permanecerá sob sua autoridade, sujeito ao quadro regulatório existente. Eu assenti uma vez. Obrigada, meritíssimo. Ele fez uma nota final, então fechou o arquivo. Este assunto está concluído. O martelo não desceu forte. Não precisava. O som foi pequeno. Final. As pessoas se levantaram cadeiras, se moveram papéis, foram recolhidos. Ninguém correu para fora. Ninguém ficou também. A sala esvaziou do jeito que havia enchido quietamente. Eu não me movi imediatamente. Esperei até o escrivão terminar de organizar o banco, até o oficial de justiça se afastar, até o último advogado passar pela porta. Então me virei. Meu pai ainda estava lá. Ele não havia se mexido. Por um segundo ficamos apenas parados, um de frente para o outro, a mesma distância que havíamos tido no início da primeira audiência. Contexto diferente, mesmo espaço. Você não precisava fazer isso, disse ele. Não alto, não bravo, só afirmado. Eu considerei isso. Há respostas que você prepara e respostas que não precisa. Eu não disse eu. Eu segurei o olhar dele. Você fez sem ênfase, sem acusação. Só alinhamento. Ele olhou para mim por um momento a mais, como se tentasse encontrar algo no meu rosto que fizesse o resultado fazer sentido. Então assentiu uma vez. Não concordância. Reconhecimento, e se virou. Eu observei ele sair do tribunal do mesmo jeito que o havia observado sentar nele, sem chamar por ele, sem acrescentar nada que não precisasse ser dito, porque não havia mais nada a argumentar. Lá fora o ar parecia diferente, não mais leve, só mais claro. Eu fiquei nos degraus por um momento, deixando o barulho da rua se assentar em algo familiar. Carros passando portas, abrindo pessoas, se movendo através de suas próprias versões do dia alheias,
ao que havia acabado de acontecer dentro daquele prédio. Essa é a coisa sobre momentos como esse. Eles parecem enormes quando você está neles e invisíveis quando não está. Eu alcancei minha bolsa e peguei meu telefone não para checar algo urgente, só um hábito. Havia uma mensagem da minha unidade. Detalhes da designação. Próxima localização, um novo conjunto de responsabilidades já esperando. Eu li uma vez, então tranquei a tela. Meu avô costumava dizer a mesma coisa toda vez que algo terminava. Bom, ele dizia, agora o que vem a seguir? Eu desci os degraus do tribunal e entrei na rua. Não mais rápido, não mais devagar, só para frente. Porque isso era tudo o que isso algum dia foi. Não vingança, não vitória, só correção e continuação. Se você já foi subestimado, se alguém decidiu quem você era antes de você ter a chance de falar, eu gostaria de saber o que você fez em seguida. Você argumentou. Você foi embora. Ou você esperou até o momento certo para deixar a verdade fazer o trabalho por você. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Histórias como essa não são raras. Elas só são raramente contadas até o fim. E se esta significou algo para você há mais esperando, inscreva-se, fique comigo e vamos continuar juntos.